roldona, só a polia, ou eu vou ter só a alavanca. Já na máquina composta, eu tenho os dois, tá bom? E aí, nós temos a imagem aí de um carro de guincho, onde ele leva o outro carro. Então, eu vou ter aí a roldona e vou ter a alavanca, tá bom? Que ela vai funcionar dentro do meu composto aí de máquinas compostas. E aí, pessoal, na página 10 tá assim, você é o cientista, tá? Pessoal, esse aqui a gente não vai fazer por enquanto, tá? Quando voltar às aulas a gente vai estar fazendo, então a página 10 não tem necessidade de vocês fazerem. A página 11 vocês vão fazer, tá? É uma atividade. Teve alguns alunos que já fez a página 11 e já fez a página 12, então já até me encaminhou as fotos já, mas tem alguns alunos que ainda não me encaminhou, então é importante que vocês façam quem ainda não fez. No tema 2, a gente vai falar de calor e temperatura, tá? Gente, calor e temperatura são diferentes, tá? Calor é aquilo que eu sinto, ele pode ser positivo, pode ser negativo, eu posso sentir frio ou eu posso sentir aí uma massa quente, né? E a temperatura é aquilo que eu consigo calcular. Por exemplo, hoje eu posso falar, com certeza, eu abro aqui meu celular e vou procurar qual é a temperatura de hoje. Então, vamos imaginar que agora tá 15 graus, tá? Então, quando eu coloco o valor específico, eu tô falando de temperatura. E quando eu falo calor, nossa, hoje tá frio, hoje tá calor, eu só estou falando de uma sensação. Eu não estou dando um valor específico de temperatura. E aí, gente, o calor é uma sensação térmica, então eu consigo falar se eu estou sentindo frio ou se eu estou sentindo calor. O que vai determinar a temperatura, no caso, são os termômetros. Então, nós temos a imagem aí de uma criança saindo da piscina. Automaticamente, ela vai ter uma sensação térmica, ela vai sentir frio, ela vai sentir calor, dependendo do corpo dela, da temperatura do ambiente. E aí, pessoal, o que vai determinar a temperatura, no caso, é o termômetro. Na página 14, nós vamos ter aí os tipos de termômetro. O termômetro, gente, ele vai calcular a variação de temperatura que está o dia. Então, um dia, eu posso começar, por exemplo, com 15 graus, eu posso ter à tarde 20 graus, ou eu posso ter à noite de novo com 12 graus ou com 15 graus. Isso é chamado de dilatação térmica, é quando eu tenho no mesmo intervalo variações de temperatura. E aí nós temos diversos tipos de termômetro, logicamente que hoje nós temos outros tipos de termômetro aí bem mais atualizado, tá? Nós temos aqui um termômetro que foi muito usado, hoje praticamente nem se usa, né? São poucas pessoas que têm esse termômetro, aonde essa coluna vermelha, ela representa o grau de temperatura que a pessoa está, tá? E esse termômetro, gente, ele foi utilizado em muitos e muito tempo, né? Hoje nós temos aí os digitais, né? Que só com a sensação de calor ele já consegue determinar qual é a temperatura, mas foi muito usado, tá? E ainda tem algumas pessoas que dão preferência para utilizar esse tipo de termômetro. Na página 15, nós vamos ter aí as escalas, tá, gente? Essa parte é muito importante. Hoje, no Brasil, nós utilizamos a escala Celsius, tá? Então, nós temos aí de 0 a 100 graus. Então, a nossa escala começa com 0 e vai até 100 graus Celsius. Só que nós temos mais duas escalas. Nós temos a escala de Fahrenheit, que começa com 32 graus Fahrenheit e vai até 212. E nós temos a escala de Kelvin, que ela começa no 273 e vai até 373, tá bom? E aí, gente, dentro da escala de Kelvin, nós temos aí o menos 273, que é quando a temperatura mais baixa, é aonde ela pode chegar aí de forma negativa, tá? E aí, nós temos aqui a imagem representativa, tá? Nós temos um termômetro que representa a escala de Celsius. Então, ela começa com 0 e vai até 100 graus Celsius, tá? Nós vamos ter a escala de Fahrenheit, ela começa com 32 e ela vai até 202. E nós temos a escala de Kelvin, que ela começa com 273 e ela vai até 373. Temperatura de fusão é quando ela inicia e temperatura de ebulição é quando ela termina. É até onde ela é capaz de chegar. Na página 16,
nós temos aí, gente, que é muito importante a temperatura, né? A partir do momento em que a temperatura ela está muito alta, a agitação térmica ela é muito rápida, né? Então, quando eu estou esquentando uma água, no começo as partículas estão bem afastadas uma da outra, né? Mas na medida em que as moléculas vão ficando, a água vai ficando mais quente, as moléculas vão ficando mais agitadas. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica, tá? Então, nós temos aí, as moléculas de água recebem calor da chama na imagem B. Tem mais energia cinética que as moléculas representadas na imagem A. Assim, a água na imagem B tem temperatura mais elevada. Então, na imagem A temperatura ainda não está boa, tá? Então, as moléculas estão menos agitadas. Na imagem B, a água está já soltando até vapor, né? E aí as moléculas estão bem agitadas. Isso é muito fácil de vocês visualizar. Quando os pais de vocês estiverem aquecendo a água, você vai ver que no início não tem nem agitação térmica. Quando a água vai ganhando temperatura, ela vai borbulhando. Então, ela vai ganhando aí agitação térmica. Então, na medida que vai aumentando a temperatura, vai aumentando também a agitação térmica, tá? E isso é fundamental para a gente caracterizar aí uma temperatura. Se a gente for medir a temperatura na água no início que está aquecendo e depois no final quando ela aquece, a gente vai ver que tem variação de temperatura, tá bom? E aí, gente, o calor, eu quero que vocês grifem, tá? Quem tiver com a apostila em mãos. Denomina-se calor a energia que se transfere entre corpos com temperaturas diferentes. Então, gente, quando eu tenho temperaturas diferentes, é chamado de calor. Eu passo o calor para um outro corpo. A energia térmica em trânsito que passa de um sistema para o outro, tá? Automaticamente, gente, nós temos aí a transferência de calor, tá, gente? Então, um corpo de maior temperatura, ele vai transferir calor de um corpo de menor temperatura. Então, aquele que transfere